Já agradeço por estar aqui comigo, coisa boa de viver. Hoje estamos iniciando a nossa live de quarta-feira para YouTube, para Facebook e para o pessoal aqui do meu Instagram. Bora lá, bora lá, bora lá para nossa live de quarta-feira. Quem já estiver me vendo aqui no Facebook, me dá um oi. Quem já estiver me vendo aqui no Instagram, também me fala, tô aqui, só para eu saber se tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem. Coisa boa de viver, é isso aí. Então vamos que vamos. Vamos que vamos que vamos. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, né? Mas a gente aqui não tem medo de polêmica não, porque a gente fala tudo com muito amor, fala tudo com muito carinho, né? Mas a gente fala umas verdades aí, porque às vezes a gente empaca na vida, não sabe direito como se comportar, não sabe direito como para onde ir, né? E acaba tendo alguns reflexos aí da vida, do que foi acontecendo com a gente ao longo da existência, né? E acaba não pecando, né? Eu acho que não é um pecado, mas acaba derrapando. Então, se eu puder te ajudar a derrapar menos ou se derrapar, levantar, é para isso também que eu estou aqui. Então vamos lá, pessoal do Face falando oi, obrigada. Maria Helena, Maria Helena, minha sogra que faz uns quitutes, que daí a pessoa come e fica aqui bochechuda, até parece que é por causa só dos quitutes, né? Mas muito obrigada, pessoal aqui do meu Instagram também chegando. Então hoje a gente vai falar sobre pai e mãe, né? Olha que coisa mais maravilhosa que é poder analisar, né, na fase adulta, o pai e a mãe, né? Muitas vezes o que acontece na nossa vida é que a gente acaba colocando pai e mãe num jeito, né? Num lugar de muita reverência. E tá certo. Pai e mãe tem que ser respeitado, né? Eu respeito os meus ao extremo. Quem me conhece aqui sabe, né? Eu cuido deles, então a gente tem uma relação muito próxima. Mas não é sobre o respeito aos pais que a gente vai falar hoje, tá? E também não é sobre não respeitá-los e romper rupturas com o conceito pai e mãe. Não é nada disso. Mas é que muitas vezes o que acontece na nossa vida adulta é reflexo de alguns comportamentos que a gente teve quando a gente era criança e quando a gente foi criado, ou pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo avô, por um tio, por uma tia, né, por um cuidador ou num orfanato, seja lá. Quando eu falar pai e mãe, sempre você coloca aí na sua cabeça, faz a tecla SAP, tá? E coloca na tua cabeça quem é que te criou, tá? Então, se você foi criado pela sua avó, quando eu falar pai e mãe, você põe vó aí no lugar. Se você só foi criado pela sua mãe, carreira solo aí, mãe solteira, também tá tudo bem, você coloca a sua mãe e tira o pai. Não vamos nos deter, né? Não vamos nos ater, não vamos nos congelar no termo, né? Senão a gente começa aí nessa loucura louca agora que o mundo está colocando para nós em relação à semântica, né? Tudo tem que ter né? um vucu-vucu, né, em torno. Então, assim, eu não estou querendo dizer que só a concepção de pai e mãe é que está correta aqui no que a gente vai conversar. É que a gente criou, tá? Pela pessoa que você foi criado. E lá no meu canal do Telegram, quem ainda não tá, por favor, se inscreve, o link que tá aqui na minha bio e sempre tá aqui no meu Facebook também. Lá no grupo do Telegram, a gente fez uma semana muito legal, né? Onde a gente falou sobre crenças e foi tão elucidativo para um monte de gente, né? O quanto que as crenças que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos nossos professores, da nossa família, né? Das nossas escolas, dos nossos ciclos de amigos, pais dos nossos amigos, o quanto que aquilo impacta nas nossas escolhas e em quem nós somos hoje. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É sobre isso a nossa live, né? O quanto que a nossa vida tem de reflexo
do que nós aprendemos e de como nós fomos criados. Quem tem os pais vivos ainda, ok. Quem os pais já partiram, ok também. A gente não vai abrir nenhum assunto aqui que vai trazer grandes, catarses ou grandes problemas aí. Não é esse o meu objetivo, até porque eu não teria como atender todo mundo para caso alguém ficasse mal com essa questão. É só uma conversa, né? Porque o que eu reparo nos meus atendimentos é que muita gente tem muito trauma e muito bloqueio e muita crença que vem da fase da infância. E os adultos que essas pessoas se transformam, né? Como eles vão crescendo, tem muito resquício dessa criação. A parte boa tá ótimo, mas a parte não tão boa prejudica essa pessoa nos relacionamentos íntimos, né, afetivos, com os seus companheiros, e também faz com que essas pessoas desencadeiem nas suas carreiras, na sua parte profissional, alguma forma, sabe? Um modus operandi, um jeito de ser muito reflexo de quem elas eram quando elas eram crianças, principalmente no que diz respeito à autoridade. Então, o que a gente precisa ficar atento, né? Um beijo aí para todo mundo que tá chegando, Carol, Ieda, Nila, minha prima querida, Natan, galera chegando aqui, obrigada por todo mundo estar aqui, Patrícia, Recampos, Guarujá, obrigada, viu? Todo mundo que tá chegando por aqui. Então, assim, uma coisa que acontece, né, e a gente precisa estar sempre muito desperto para isso, é que muitas vezes a gente acredita que os comportamentos que a gente está tendo, que as decisões que a gente está tomando, que as pessoas que nós somos, é resultado da construção que nós fizemos de nós mesmos. Beleza. Se você acredita isso, tá tudo bem, mas eu preciso te dar um dado. Não é só isso, né? Nós sabemos que nós somos frutos da educação que nós tivemos e nós também sabemos que nós somos um pouco, né, ou muito pra caceta, reflexo de quem nos criou, né? Nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos cuidadores. E a gente vai acumulando ao longo da vida alguns conceitos que não são nossos. E aí entra o que a gente estava falando lá, né, durante a semana, né, para chamar para a live, da fidelidade parental, né? Nós temos uma tendência a querermos ser fiéis a quem nos criou, né? Então, o que acontece? Aí você vai falar, Alessandra, peraí que você começou a complicar. Eu vou explicar. E é muito legal que você fique comigo para você entender a linha de raciocínio. Se você não concorda, tá tudo bem. Mas fica comigo para você acompanhar, porque isso eu não peguei e criei da minha cabeça, né? Isso eu estudei, né? E nos meus atendimentos, todo o estudo que eu fiz se materializa na minha frente na hora que eu tô atendendo os meus clientes. Isso pode estar acontecendo com você e você até hoje, talvez com 30, 40, 50, 60 anos, ainda não se deu conta. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer as pazes com as crianças que nós fomos, criadas pelos cuidadores, pais, né, que nos criaram, para que a gente consiga viver uma vida adulta, madura, responsável pelas nossas escolhas e pelo que está acontecendo com a nossa vida. Aí você vai falar assim, mas Ale, a gente não é responsável então por como a gente está vivendo? É que a gente coloca muita coisa nas contas dos nossos pais, né, dos nossos cuidadores. Então, eu ouço recorrentemente as pessoas atribuindo quem são única e exclusivamente por quem os criou e que falam mas assim, com muita propriedade. Não, mas eu sou assim porque meu pai era muito autoritário, ou eu sou assim porque a minha mãe era muito permissiva, ou eu sou assim porque, na verdade, na minha casa eu sempre tive muita liberdade. Não, Alessandra, eu sou assim porque na minha casa eu não tive muita liberdade.
E o que que isso me fez acreditar com tudo que eu já estudei e com tudo que eu já atendi? Que não importa se esse pai foi mais austero, foi mais autoritário, não importa se esse pai foi mais liberal, foi mais gente boa, não importa se essa mãe foi aquela que falou, minha filha, nós somos amigas, não importa se essa mãe foi aquela severa, rígida, não importa nem se ele foi criado pela mãe e pelo pai, é pela figura de autoridade, tá? E aí, o que a gente entende, né, fazendo os atendimentos, né, passando pelos processos com o meu cliente, então o que que a gente entende, eu e meu cliente, é que muitas das coisas que esses pais ensinaram, eles passaram a querer ser fiéis àquilo que foi ensinado, mesmo que aquilo não sirva mais. E aí, é muito doido isso, né? Mas aí eu fico numa posição, lógico, privilegiada, porque eu estou acompanhando o processo, né? Mas aí eu fico também fazendo os comparativos com a minha própria vida, né? Com a vida das pessoas próximas a mim, né? O quanto que é importante que a gente tenha clareza das nossas escolhas para que não haja dois comportamentos que são simplesmente péssimos para a vida de qualquer pessoa. O primeiro comportamento em relação aos nossos pais, que nós precisamos, de forma madura e adulta, parar de uma vez por todas, é de responsabilizá-los por todos os infortúnios, por todos os obstáculos, por tudo de mal que existe na nossa vida. Assim, a gente precisa parar, gente. Em algum momento dessa vida a gente vai ter que dar uma crescida aí, né? Pegar aquela criança lá ferida, falar para ela, fia, você tá me atrapalhando aí para eu ser adulto, né? Então, é muito recorrente que a gente se esconda atrás do que aconteceu com a gente quando a gente era criança. E aí você vai falar assim, tá, Lê, mas não tem traumas? Ó, minha prima tá falando aqui, tem traumas, bloqueios, muitas crenças. Claro que tem trauma, bloqueio, muita crença. Claro que tem. Isso tem que ser tratado, lógico, né? A gente sabe. Isso tem que ser conversado com um profissional, que o nome dele é psicólogo, ele é terapeuta, ele estudou para te ajudar nessa questão. Mas o que eu tô falando aqui, e aí é onde eu consigo, né, agir com o meu cliente e posso trazer isso aqui para vocês, porque eu sou a profissional disso, né? Gestão de mudança de vida. É que o que a gente pode fazer dentro da nossa cabeça, enquanto a gente não vai no psicólogo ou enquanto estamos fazendo a terapia, é uma conduta e uma postura de autorresponsabilidade com o ser humano que nós somos hoje. Porque é esse que a gente consegue trabalhar no hoje, né? Aquela criança ferida, ela tem marcas profundas que precisam ser trabalhadas num processo extenso, longo, né, profundo. Mas o adulto de hoje, ele pode parar de fazer uma coisa, culpar e responsabilizar os pais por tudo de mal que acontece na vida deles. Eu tenho alguns clientes que chegam para mim com questões assim, da semana passada, da semana retrasada, do mês passado. E aí eu falo, tá, mas de onde que surgiu isso? Por que você acha que você agiu dessa forma? Por que você revidou no ambiente de trabalho assim? Por que você acha que você tratou teu funcionário dessa forma? Por que você estressou com a sua esposa dessa forma? Por que você, né, se envolveu num acidente de trânsito e aí foi lá e bateu na outra pessoa? Então eu fico fazendo perguntas do dia de hoje, tá? Do que aconteceu, do que ele tá me contando semana passada. Aí ele pega e fala assim, porque meu pai era muito crítico comigo. Ok. Seu pai era crítico com você, tá tudo bem. Eu entendo que você tenha traumas, eu entendo que você tenha bloqueios, mas ele não pode ser a tua licença para matar. Ela não pode ser esse trauma, esse bloqueio, esta questão que você tem com os seus pais, com os seus cuidadores, com o pessoal do orfanato, né? Com quem te cuidou, não pode ser um álibi para você sair atropelando a sua própria vida e as pessoas que convivem com você, como se isso fosse uma grande desculpa para a pessoa que você é hoje. Então, se você sabe que você tem um problema, se você sabe que você tem uma questão
em relação às pessoas da sua vida lá, né? Seus pais, seus avós, seus tios, seus cuidadores, a pessoa que cuidou de você, você precisa trabalhar isso, né? Então, quando eu pensei no assunto da live, eu fiquei até muito comovida, né? Eu tava falando do tema com a minha equipe, e aí foi tão interessante porque eu me emocionei. Mas é que às vezes eu sei, porque eu, né, também fiz terapia, é que quando a gente senta na cadeira lá do terapeuta para contar as nossas mazelas, invariavelmente a gente volta para o nosso passado e relembra da nossa criação. Então é claro, né? Ninguém ia achar que Freud, porque ele era muito louco e aí ele fez toda a teoria dele embasada na questão, né, parental aí do quanto os pais, né, interferem no adulto que nós somos. Então assim, falando isso, oi mãe, live de pais, mãe tá aqui, que coisa boa. Então assim, a gente precisa. Minha prima, cuidado, sua mãe entrou. Eu sei que ela entra, todas, todas. Sim, a Ellen tá falando assim, e quando a pessoa não teve paz, podem culpabilizar outras pessoas? Com certeza, com certeza. Por que fazemos isso? Então, por conta da autorresponsabilidade, Ellen. Então, assim, é muito comum que até quando a pessoa perde os pais, ela culpe os pais por terem morrido. E isso é uma questão que tem que ser levada para terapia, gente. Eu tô falando assim. Aí você vai falar assim: nossa, a Alessandra é gestora de mudança, ela resolve um monte de coisa na vida das pessoas, ajuda as pessoas a resolver sonho, tirar sonho do papel, mudar de profissão, começar um hábito, se livrar do outro, e agora ela tá mandando o pessoal para terapia. Claro, gente, eu cuido do que eu posso, do que eu não posso, eu não sou louca, né? Não se vende carne na farmácia, né? Assim como não se vende remédio no açougue. Cada profissional tem que ficar com a parte que lhe cabe nesse latifúndio, né? E quando a gente fala sobre questões de pais, né, com questões de quem te cuidou, de quem te criou, também entra essa questão, Ellen. Perfeito você ter trazido. Quando as pessoas não tiveram pais, né, não foram criadas pelos pais, ficaram órfãs ou foram entregues em orfanatos, elas culpam outras pessoas. É quem tiver lá com cargo de autoridade, tá? Quem tiver te dando ordem. É por aí, tá? É quem tiver te cuidando, quem tiver traçando os teus limites. E eles também culpam os pais por terem morrido ou por terem abandonado. Tudo isso tem que ver em terapia, gente. Aí a Ellen tá falando assim, fico imaginando algumas pessoas que não tiveram os pais presentes. Então, Ellen, aí eu tenho uma coisa para te informar que também é do nossa live hoje. A questão, e aí isso dói, hein? Quem aí tiver isso aí, segura o forninho e se precisar de ajuda, me chama depois no direct, no inbox. O problema não é só os pais que não estiveram presentes. Sabe a grande dor de muita gente, assim, de gente que me procura dos atendimentos que eu faço? É gente que teve o pai e a mãe ali, mas não sentiram-se amados, acolhidos e protegidos por esses pais. Então a gente precisa entender muito fortemente a questão que a gente está disposto neste mundo, nesta era, neste momento, nesse dia de hoje, a encarar como nossa. Eu não estou dizendo para vocês desculparem qualquer coisa que os pais tenham feito, que vocês tenham se sentido agredidos ou tenham se sentido abandonados. A questão não é essa, gente. Cada um aqui que está comigo, eu já te agradeço pela tua presença, cada um que está aqui comigo tem uma história da própria infância, tem uma história da própria criação. Eu tenho a minha, você tem a sua e tá tudo bem. O que eu estou dizendo e o que eu quero trazer na live de hoje são esses dois pontos. O primeiro, parar de responsabilizar os pais pela condição da sua vida hoje. Porque, gente, vamos pensar, né? Eu acredito que não entrou nenhuma criança aqui de 7 anos, de 15 anos, até 18 anos. Então, eu acredito muito nisso, que você tem que honrar pai e mãe.
Você tem que honrar o seu avô e sua avó que cuidou de você. Você tem que honrar aquela tia que, na ausência dos pais, pegou você e criou como filho. Você tem que honrar o pessoal do abrigo que te criou, o pessoal do orfanato que te acolheu. Você tem que honrar. Beleza, obrigada, valeu, vocês foram foda. Mas ficar responsabilizando que a sua vida não vai pra frente, que você não consegue guardar dinheiro, que você não sabe falar inglês, que você nunca teve oportunidade, esse teu complexo de inferioridade e que você tem problema com a autoridade, porque o teu pai te batia, porque a tua mãe te oprimia, tudo na vida pode ser um gatilho para o bem e tudo na vida pode ser um gatilho para o mal. A pessoa que apanhou dos pais, ela pode ter filhos e falar: eu nunca vou encostar a mão nos meus filhos como eu apanhei dos meus pais. Ou ela pode pegar e espancar os próprios filhos porque tem esse trauma, essa marca profunda de quando ela era criança. Então não dá pra gente simplesmente repetir comportamentos porque nós tivemos isso dentro da nossa história. A gente tem que ter o discernimento e a maturidade e o amadurecimento e a autorresponsabilidade para a gente entender que por mais erros que eles tenham cometido, muito provavelmente eles fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham. E se você hoje sente que não foi bom, sente que a criação deles foi falha, sente que eles exageraram no poder, exageraram no autoritarismo, exageraram na superproteção, ok, honra e agradece e toca a tua vida do dia de hoje para frente. 14 de abril de 2021, só vai. Ficar responsabilizando eternamente os pais pelos erros que você, dentro da sua cabeça, acredita que eles tomaram com você, e eu não estou fazendo julgamento de valor porque a gente não sabe, né? Cada um aqui viveu uma história. Mas tenta, respira, se afasta e olha aqueles dois que te geraram, olha aquela avó e aquele vô que te criaram, olha aquela tia que te pegou para criar porque você estava sem pai e sem mãe, olha o pessoal do abrigo e do orfanato com um pouquinho de olhar de gratidão por você não ter sido jogado no meio da rua, por você não ter sido abortado, por você não ter sido, sei lá, né, morto pelos próprios pais. Tá tudo bem. Foi ruim? Foi ruim. Foi bom? Foi bom. Mas o que aconteceu não pode determinar o teu futuro até o dia da sua morte, gente. Olha, me dá até um batedor aqui no meu coração quando eu penso nessa questão. Porque tem algumas pessoas que têm uma revolta tão grande a respeito dos pais, tem uma tristeza tão incrustada dentro de si que aquilo vira um ponto de parada, de paralisação, de raiva, de ódio, de rancor, sabe? De eterna lástima. A pessoa reclama até hoje do pai que já morreu 10 anos atrás. E aí a vida da pessoa não anda. E aí ela cria os filhos à imagem e semelhança dos pais que ela tanto odeia ou que ela tanto critica. Eu fiz um curso uma vez que falava que os pais são culpados sem culpa. E cara, aquela frase ela me fez tanto sentido naquela época. Lá se vão aí, sei lá quantos anos, acho que uns 15 já, uns 10, 15 anos. E naquele momento eu olhei assim e falei, cara, exatamente isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam com a ferramenta que eles tinham, com os seres humanos que eles eram. Eles também eram jovens. Hoje eu penso assim, né? Hoje eu tenho 47 anos, né? Com carinha de 46. Mas hoje eu tenho 47 anos. Cara, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 37, meu pai tinha 35. E aí eu me lembro de mim com 35 e 37. Cara, eles fizeram um trabalho tão bom, sabe? Hoje, né, eu não tenho filhos, mas hoje eu olho e falo, cara, eu ainda não seria uma boa mãe. Eu acho que eu teria feito tanta besteira, sabe? Teria colocado os pés pelas mãos,
teria feito besteira, com certeza. Os pais, eles erram querendo acertar, né? É um peso tão grande. Cara, você tem noção do que é você gerar uma vida e ter que ser responsável por ela? Você tem noção do que é ser responsável por uma vida que você nem gerou? No caso dos avós e dos tios que cuidam. É um pisar em ovos, sabe? Se você aperta demais espana, se você deixa frouxo demais, a porca torce o rabo, vai embora, sabe? E aí é uma engrenagem de muito cuidado. Aí você vai falar assim, Thali, mas por que você trouxe esse tema hoje? Porque há um sofrimento generalizado quando você não se apropria da sua própria existência e não se autorresponsabiliza pela tua própria condição. Hoje você é quem você é, muito graças ao que os seus cuidadores, seus pais, seus avós fizeram. Mas hoje você também já é resultado das escolhas que você resolveu fazer. E se você resolve todos os dias culpar seus pais e não se autorresponsabilizar pela vida que você tem, está fazendo uma grande sacanagem com você e com os seus pais, com os seus cuidadores, tá? Sempre coloca, quando eu falar pais, coloca aí quem te cuidou. Porque assim, a gente não sabe o que é aquela adolescente que engravidou e te deixou num abrigo. A gente não sabe o que tinha na cabeça dela, né? Quais eram as angústias. Pelo menos ela não te jogou no lixo, sabe? Pelo menos ela não interrompeu a tua gravidez. E tudo bem também, a gente sabe que tem um monte de mulheres que interrompem a gravidez porque não era o momento. Aqui a gente não está fazendo lavagem de roupa suja nem paredão para saber quem é o culpado. Aqui o que a gente está fazendo é um momento de reflexão para eu trazer para vocês o quanto que a vida das pessoas que me procuram muitas vezes é paralisada por responsabilidades que eles imputam aos pais e aos cuidadores, mas que na verdade na vida adulta já era tempo deles terem resolvido. Não dá mais para a gente ficar jogando a responsabilidade da nossa vida hoje, 2021, naquele pai, naquela mãe que fez, que quando a gente nasceu era 1970, gente. Pelo amor de Deus, não dá, né? Muita água já correu debaixo dessa ponte. Você já poderia ter feito a sua guinada, você já poderia ter feito a sua virada. E eu não estou dizendo aqui que é fácil, pelo amor de Deus, né? Eu seria simplesmente imprudente se eu falasse que é fácil. Imprudente não, eu seria leviana se eu falasse que é fácil. Não é fácil, mas é possível porque eu fiz. Minha mãe tá aqui na live. Minha mãe queridíssima tá aqui na live. E ela sabe o quão austera, rígida ela foi. E por muito tempo eu não soube valorizar, porque eu era uma adolescente, porque eu era uma jovem. Mas hoje, cada coisa que a minha mãe fez por mim, eu agradeço pelo ser humano que eu sou hoje. Tiveram falhas? No meu ponto de vista, sim. Talvez no ponto de vista dela, não, porque ela estava dando o melhor que ela podia. Só que eu posso agora responsabilizar minha mãe pelo estado da minha vida? Cara, não, não. Porque isso seria injusto, seria desumano, seria baixo, seria fraco. E a gente não está aqui para ficar culpando os outros pela nossa situação. Se você é uma pessoa adulta, e eu acredito que sim, porque até agora eu não vi nenhum nominho aqui de nenhum adolescente, se você é uma pessoa adulta, você tem que parar de se comportar como criança. Você tem que parar de se comportar como um bebê chorão que ainda fica reclamando para a mamãe que a vida não tá boa. Eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil. Ó, já é a terceira vez que eu falo que eu sei que não é fácil. Só que você precisa procurar uma ajuda especializada e o nome dessa pessoa é psicólogo, psicóloga. E talvez ele entre até com outras coisas e tá tudo bem. Quando a gente tá com dor de dente, a gente vai no dentista. Quando a gente tá com dor no dedo, a gente vai no ortopedista. Quando a gente tá com algumas dorezinhas aqui da cabeça e do coraçãozinho, porque tá muito pesado, a gente vai no psicólogo e aí ele ajuda a gente. Então a gente precisa ter esse carinho com quem nós somos. Só que o que vai acontecer amanhã é reflexo de quem você é hoje. Se você não virar o jogo, você vai eternamente culpar essas pessoas e nunca vai se responsabilizar pelos atos que você vem fazendo. E isso é muito ruim, né? Porque do mesmo jeito que você responsabiliza os outros pelos seus problemas, você também coloca na mão dos outros a sua felicidade. E aí você nunca vai ter o teu poder, o teu controle, né? Eu brinco que as pessoas controladoras, na verdade, elas estão tão equivocadas, porque elas estão querendo controlar
o que o outro traz, né? Quem o outro é. Cara, deixa o outro ser quem o outro é, né? E o que você pode mudar de você, o que você pode trazer para a tua experiência dessas relações que você teve, né? E a segunda coisa que eu acho que é tão ruim quanto é você ter essa fidelidade parental tão gigante que você quer ser a pessoa que eles queriam que você fosse e você não tem a competência para ser. Porque às vezes os nossos pais querem que a gente seja uma coisa que a gente não é. E aí você fica se frustrando e não é quem você veio para ser, ó, que loucura louca. Não é. Aí você fica no caminho do meio. Você não é quem você veio para ser, você não consegue nunca, né, atender as expectativas deles, e aí você fica numa muleta sem fim. E o que a gente precisa entender de uma vez por todas é que quando a gente trata de pai e mãe, a gente precisa entender isso, porque eles um dia vão embora. Mas se você não resolver essas questões, eles podem ter morrido, mas você não vai ter paz. Quanto mais cedo a gente resolver, mais cedo a gente se liberta. Melhores pais a gente vai ser, melhores companheiros a gente vai ser, melhores chefes a gente vai ser, melhores funcionários nós vamos ser. Porque muito da autoridade que esses dois, né, ou essa avó e esse vô, esse tio, essa tia, esse cuidador, esse pessoal do orfanato, muito dessa autoridade que eles passaram pra gente, se a gente tem essas questões, esses problemas, o que acontece é que a gente vai ter uma vida revoltada, uma vida sempre insatisfeita e uma vida onde a gente nunca acha que a gente é bom o bastante. Quando eu falo que honrar pai e mãe é legal e a partir do momento que você se conscientiza disso, você agradece pelo que eles fizeram por você, mas você começa a escolher por vontade própria para onde você vai, é libertador. Aí você vai falar assim, mas Alessandra, eu não posso romper com meu pai, com a minha mãe, porque eu trabalho com eles. A gente não está falando sobre isso. Isso daí é assunto para outra live. Eu estou falando de honrar e agradecer, mas fazer as próprias escolhas, sem medo de amadurecer, sem medo de se punir o tempo todo. A quantidade de gente que traz dessa infância, dessa adolescência, resquícios de falta de coragem, de falta de atitude, de não conseguir se relacionar afetivamente. É gigantesca. E aí o que a gente precisa fazer? Deixar este pai e esta mãe simplesmente serem pai e mãe. Eles têm uma função, eles já te alimentaram, eles já te educaram, agora só ama. A influência que eles podem ter na tua vida, ela pode ser gigante ou ela pode ser na medida que você precisa para começar a andar com as suas próprias pernas. Porque senão você não vai ficar forte, você sempre vai recorrer a eles quando você se sentir insuficiente, incapaz. E a gente precisa realmente entender que não dá para gente o tempo todo ficar na asa deles. Por mais que a gente goste desse lugar gostosinho, desse ninho delicioso, a gente tem uma tendência a se infantilizar quando a gente está perto deles. E eles não são obrigados a serem os nossos protetores para o resto da vida. Eles podem ser amados, honrados, respeitados, mas eles não podem ser culpados pela nossa inércia, pela nossa apatia, pela nossa eterna dependência emocional. E isso é muito importante, que a gente pare. A gente precisa ter uma postura mais adulta. Eles merecem, caramba! Eles merecem! Afinal de contas, este orgulho e este reconhecimento que a gente busca dos nossos pais, muitas vezes já veio e a gente, com essa carência gigante, não consegue acessar. Tem muito cliente meu que vive em função do reconhecimento do pai, da mãe, do avô, da avó, da tia.
E aí eu falo, mas como que você acha que ainda não veio? Será que veio do jeito deles e você não conseguiu passar a tecla SAP para internalizar que eles já estão orgulhosos de você? E a gente precisa sim viver uma vida com mais autenticidade, porque senão o que vai acontecer é que você vai repetir os erros deles apenas por uma fidelidade parental. Então são pessoas que cometem os mesmos erros, cometem os mesmos comportamentos, não porque querem, mas porque não sabem fazer de outra forma. E aí, como eles estão fiéis, né, àqueles pais, eles continuam fazendo. Então, assim, é muita gente que bebe porque o pai bebe. Muita gente que fuma porque o pai fuma. Muitos homens que traem porque o pai traía a mãe. Muitas mulheres que sempre falaram: ah, eu sou a mulher forte da família, as mulheres da nossa família são muito fortes, aqui quem manda é a mulher. E aí ela vai passando isso de geração em geração. E aí as mulheres, né, ouviram isso desde pequenininha, e aí fica um bando de mulherzinha que fica lá latindo, ladrando, e muitas, né, muitas vezes ficam mulheres que não sabem nem por que estão sendo tão fortes, né? Porque precisam ser essas mulheres assim, né, que assustam, né, quando chegam, que bradam que não, eu sou independente, aqui quem manda sou eu, mulher do, né? Quem bate na mesa sou eu. E aí fica um relacionamento que você nem sabe por que você está repetindo, né? E a gente precisa, de verdade, ter um pouco mais de amorosidade pelas pessoas que nós somos. Porque quando a gente olha para o nosso passado e a gente não consegue honrar quem a gente está sendo, honrar aquelas pessoas que nos deram a vida, ou aquelas pessoas que cuidaram, né, da gente quando a gente ainda não tinha competência para cuidar da gente sozinho, a gente vai criando dentro da gente um amargo. E este amargo é passado no trabalho, é passado para os nossos filhos, é passado para a nossa comunidade, para os nossos parceiros. E aí você imagina, chega um homem que teve um pai e uma mãe, uma história, uma infância ali com aquele pai e com aquela mãe. Aí chega uma mulher que teve uma história com o pai e com a mãe dela. Ou chegam dois homens ou chegam duas mulheres, tá, gente? Pelo amor de Deus, sem celeuma aí de gênero. Um casal, duas pessoas, né? Ele teve pai e mãe e esse aqui teve pai e mãe também. Aí o que que acontece quando eles se unem, né? Essa mulher, esse homem, esse homem, essa homem, essa mulher, essa mulher. O que acontece é que você traz para aquela relação toda a tua criação, todo o certo e errado, todos os blá 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 e os tititi. E você não consegue olhar para aquele homem, para aquela mulher e identificar que agora aquela é a tua família. Por quê? Porque você está tão enraizado nos conceitos que eram verdade dentro da tua casa, como era feito daquele jeito porque era bom para teu pai e para tua mãe, mas será que com essa mulher que está na tua frente, será que com esse homem que tá na tua frente tem que fazer do mesmo jeito que aqueles outros dois faziam? Eram só dois jovens também. Às vezes até adolescente, que criaram umas regras de convivência e passaram para você. Mas quem disse que as regras que tinham sido usadas em, sei lá, 1960, 1970, são as regras que você tem que usar agora neste relacionamento que você tá com essa pessoa? E uma outra coisa muito importante é o quanto que a gente projeta nos nossos companheiros as coisas que nós não tivemos dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe. E a gente acha que aquele companheiro tem que suprir um buraco que foi causado pelos nossos genitores, pelos nossos cuidadores. Gente, temos que parar com isso. Aí você vai falar assim, mas Alessandra do céu, como é que para? Se autorresponsabilizando pela tua existência hoje. Ale, não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Não consigo fazer terapia hoje. Não dá. Não tô sem grana. Cara, então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: pega essa questão do pai e da mãe. Respira. Olha para esses caras que te cuidaram, para esse cuidador, para esse vô, para essa avó. Agradece e diz mentalmente: agora eu não consigo
cuidar deste assunto na minha vida. Não consigo. Não tenho dinheiro, não tenho verba, mas daqui a pouco eu cuido. Porém, vocês, assunto, pai, mãe, cuidador, precisa parar de me atormentar. Então, me autorresponsabilizarei pelas minhas escolhas a partir de hoje, sem culpá-los e sem tentar agradá-los e sem seguir estes esquemas que vocês fizeram, que eu engoli, mas nem sei se gosto. Porque a quantidade de gente que segue fazendo o que os pais fizeram, nem sabe se é certo, nem sabe se gosta, nem sabe se cabe no dia de hoje, é gigante. Por quê? Porque a autoridade do cuidador é a top na tua vida. Falei top, né? Mas é a vida. É a principal. Aí o que você faz? Você não consegue olhar para aquela autoridade e questionar. Só que aquela autoridade valia quando você tinha 9 anos, criatura, que não dava para atravessar a rua sozinho, que não dava para pegar um ônibus, que não podia, sei lá, 5 anos de idade, não dá para você fazer seu próprio jantar. Então você tem que ficar quietinho enquanto a mamãe prepara, não vem perto do fogo. Aí você tem um monte de conceitos na sua cabecinha, ainda enraizados, querendo aplauso daquele pai, daquela mãe. E eles não estão te aplaudindo porque eles estão cuidando de coisas tão loucas. Porque aquela mãe, aquela avó, aquela tia é uma mulher cheia de problemas e questões. Aquele homem tá cheio de questões. Aí eles dois estão tentando criar uma galera. E aí você tá querendo ser acolhido, ser amado, ser entendido, ser educado, e aí você não é, e aí você cria uns traumas louco, né, que tem que ser tratado. Mas se hoje você não tem como tratar, você precisa compartimentar isso e falar: eu sei que eu tenho esta questão, olharei logo, mas hoje eu perdoo, eu aceito ou eu respeito se você não conseguir perdoar e vou tocar a minha vida a partir daqui. Então tá, você me educou assim, será que no dia de hoje, com essa mulher que eu tô convivendo, com esse homem que eu tô convivendo, com esse filho que eu tenho, dá pra usar isso aqui que você falou? Às vezes não dá, gente, às vezes não dá. E aí você fica lá, ó, batendo. Aí você perde família, perde emprego, porque a quantidade de chefe que pega uns funcionários e pega tudo aquilo que odeia no pai e na mãe e taca nesses funcionários, aí você não tem uma equipe que consegue trabalhar com você. Ó, que beleza. Aí você não é chefe, você é tirano. Ou então o contrário, você é um chefe banana. Por quê? Porque você não consegue colocar autoridade, porque você tem uns problemas aí de autoridade, insubordinação com quem te criou. Aí você vai falar assim: Alessandra, você não tá resolvendo nada, você tá mandando eu ir pro terapeuta. Criatura, claro que a gente tá resolvendo. Se você não tem consciência do teu problema, você nem sabe o que você tem que arrumar. Então, o que eu tô trazendo aqui é um tema: honre pai e mãe, mas faça as suas escolhas, porque não dá pra ficar responsabilizando essas criaturas pro resto da tua vida e deixar a tua existência do jeito que tá, culpando essa galera. E também não dá pra ser fiel e temente e só dizer amém e pegar um monte de conceito que não cabe no dia de hoje e continuar replicando só porque você aprendeu assim. A gente tem que pensar, a gente tem que acordar. A gente tem que fazer de um jeito que funciona pra gente. Entende? Deixa eu ver aqui umas perguntas aqui. Ué, aqui ó. Porque mesmo que inconscientemente escolhemos nos relacionar com pessoas que repetem o padrão? Porque é o que você conhece. É o teu lugar de segurança. Muita gente fala assim: Ale, eu saio de um relacionamento e entre outro e a pessoa é a mesma. Não, querida, não é você, não é a pessoa que é a mesma, é você que é a mesma. Então você atrai a mesma energia. Se você não avançar para a próxima casa, você vai continuar atraindo o mesmo padrão de comportamento. Não tem como.
né? Porque assim, todo mundo fala que os opostos se atraem, é bobeira isso, nossa senhora, nada a ver. Se você não tiver uma familiaridade, se você não tiver um ponto em comum com a pessoa, você não se relaciona. E às vezes o ponto em comum com aquela pessoa é alguma coisa da criação. Então as duas têm o mesmo padrão autoritário de pai e mãe. Aí elas se juntam. Aí eu tenho até dó da criança que vai nascer disso aí, né? Porque Jesus, vai ter um quartel dentro de casa, né? Se as pessoas não conseguirem resolver. Mas lembra o que eu falei no meio da live? Você tem dois jeitos de agir em relação a isso. Um jeito é se revoltando contra aquela forma que você foi criado e você dentro da sua cabeça, eu nunca mais vou repetir esse padrão, eu quero um outro padrão para minha vida. E outra coisa é você pegar aquele padrão e plasmar para o teu dia de hoje. Era ruim, mas é o que eu conheço. Pô, aí onde que tem evolução, caceta? Onde você se apropria da sua vida, pega a rédea da tua vida e fala assim, eu fui espancado quando era criança, não vou encostar a mão no meu filho, sabe? Ou então, eu tive um chefe babaca, eu não vou ser esse chefe quando eu tiver gente abaixo de mim. Se a gente continuar nesse toma lá da cá, gente, esse planeta vai explodir. E também, assim, às vezes eu acho, sabe, explode, renova tudo, vem outra galera, porque, pô, as coisas que a gente tá vendo, né? Eu falo, meu Deus, cadê o fim do mundo? Porque Jesus, não parece que é gente que tá fazendo as coisas que estão acontecendo. Às vezes parece que é um bando de zumbi que se apropriou da cabeça do ser humano, sei lá o que tá acontecendo. Umas notícias que a gente assiste que a gente fala, rapaz, mas onde é que nós perdeu? Mas faz muito tempo, né? Porque, sei lá, eu acho que foi quando pregaram lá, né, um moço na cruz ali, a gente acha que como humanidade deu uma falhada, né? O moço veio para tirar os pecados do mundo, a gente pega e ainda tá com uns cravos nas mãos e nos pés. Então não sei onde que a gente se perdeu, de verdade. Só que que a gente se perdeu, a gente se perdeu. A gente está vivendo hoje uma sociedade de filhos de pais separados, né? Que não é a minha realidade quando eu era criança. E aí a gente tem que entender que é uma dificuldade muito maior para esse pai e para essa mãe que fica com essa criança, ou para esse avô e essa avó que, como os filhos, né? O filho e o genro, o filho e a nora se separaram, tem que ficar criando essa criança. Então vocês têm noção da quantidade de coisa que vai acumulando uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. E aí a gente ainda quer pôr a culpa nessa galera que tava resolvendo problema amoroso, gente. Amoroso. Aí tem um marido alcoólatra, tem uma mulher infiel, ou um marido infiel, uma mulher alcoólatra. Aí tem alguém viciado em jogo. Aí tem alguém que tem duas famílias. A gente não sabe os motivos que fizeram eles serem como eles são. A gente não sabe. Só que sabe o que a gente tem? A gente tem a ilusão de que eles são perfeitos. A melhor coisa, assim, né? Não, várias coisas, né? Não posso falar só uma coisa, né? Mas assim, entre todas as coisas que eu trabalhei na minha terapia, acho que uma das coisas mais bonitas foi isso. Entender que meu pai e minha mãe eram duas pessoas normais, iguaizinhas a mim. Porque daí eu tirei eles daquele altar, daquele pedestal que eu colocava de forma infantil e comecei a tratar eles como pessoas com qualidades e defeitos. Aí o que você faz com os defeitos? Você aceita, porque afinal de contas é problema da outra pessoa o defeito que ela tem. Tenta conviver da melhor forma possível com o defeito da outra pessoa, sabedor que você também tem defeito para uma caceta, não é mesmo? E aí você pega uma qualidade boa em você, sei lá, tolerância, paciência, respeito, gratidão, e bota na frente para conviver. E vai que vai. Aí você ama, né? Você ama. Pode não amar também, né? Ninguém é obrigado a amar quem nos criou, né? Isso é uma coisa bem legal, né? De saber. A gente não é obrigado a amar ninguém, né? A mãe não é obrigada a amar o filho não é obrigado a amar a mãe. A gente tem que ter respeito e tem que ter gratidão. Por isso que eu falo, honra, honra. Honra quem te deu a vida. Honra quem cuidou de você. Mas não determina isso como sendo o teu fardo. Não determina isso como sendo sua estrela guia pro resto da sua existência, mesmo quando é um conceito que não te cabe mais. Então, às vezes, a gente tem uma falsa ideia, né, de que a vida, ela é uma repetição. Mas se for uma repetição, cadê a evolução do ser humano?
Então, assim, vamos ser grato a tudo que esses caras nos deram. Vamos ser grato, né? E honrar e agradecer. E se você conseguir, cuidar deles, mas sem culpá-los. Porque o ser humano que você é hoje já não é influência deles há muito tempo, que você já poderia ter dado essa guinada. Não estou dizendo para esquecer, eu estou dizendo para viver uma vida que você deseja para você, apesar do que eles fizeram, além do que eles fizeram, mesmo que eles não tenham te dado amor, te dado carinho, te dado proteção. Porque se você ficar como uma véia, né? Repetindo essa ladainha, porque eles não fizeram isso, porque eles foram assim, porque me bateu, porque foi violenta. Vai ser pro resto da tua vida. Aí pronto, morreu também, aí acabou, né? Uma existência de lamentação, de lamúria. Gente, né? Até quando que a gente vai deixar outras pessoas serem responsáveis pelas nossas alegrias e pelas nossas tristezas? Cara, isso é uma loucura. Deixa eu ver aqui, sim. E também o tempo mudou, a cultura muda, tudo muda. O tempo todo a gente insiste em continuar parado no tempo e olhando para trás. É um exercício diário olhar para o agora com mais autoempatia, né? Perfeito, né? A gente precisa se falar. A gente deu uma sessão aí para agendar, querida. Então, assim, é isso, Ellen, é isso. A gente fica olhando para trás porque é onde a gente tem de referencial. Só que enquanto a gente está olhando para trás, o dia de hoje vai se repetir. Porque amanhã é o futuro. E o que a gente fez hoje? Ficou olhando para trás. Eu tenho uma coisa para te dizer. Se você não se livrar desses fantasmas, você vai ser assombrado por eles para o resto da sua vida. Se você continuar responsabilizando seus pais, que fizeram o melhor que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham, para tornar você esse ser humano que você é, essa criaturinha linda, você vai sempre ter remorso, angústia, raiva, tristeza dentro de você. Ou a gente pega a vida da gente, pega a rédea, pega o comando e fala, a partir de hoje, dia 14 de abril de 2021, eu vou ser responsável por como eu vivo minha vida. Pai, mãe, obrigada, valeu, desculpa, porque eu tava culpando vocês até agora, mas daqui pra frente, tudo que acontecer é mérito meu, é responsabilidade minha. Se eu vou ser feliz, vai ser por minhas pernas. Se eu vou ser triste, vou me ferrar, também é pelas minhas pernas. Mas para, né? E tudo que vocês me ensinaram, gratidão, ó, valeu, brigadão, brigadão. Mas eu vou usar com esta mulher, com este filho, com este funcionário, com este chefe, o dia de hoje, o que eu preciso fazer para que isso daqui dê certo. Porque senão você vai ser uma repetição dos erros dos seus pais. Senão você vai ser uma repetição do que você acha que eles erraram. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, se eles erraram, o erro é deles. Para você de errar hoje com a sua vida, ficando pondo culpa neles. Cara, isso é uma rodinha de hamster que você vai ficar lá, ó, e pior, nem caloria perde, hein? Só fica rodando, que nem um doidão. Para com isso, gente. Deixa eu ver aqui, tem mais uma... mais uma pessoa que perguntou, peraí, só um minutinho, tá, não era isso. Não, era a pergunta, não. E quando a pessoa... tá, aqui. E quando a pessoa casa com alguém que teve uma criação totalmente diferente. A questão não é se a pessoa casa com alguém que teve uma criação totalmente diferente. A questão são dois seres que casaram, que se juntaram, que se uniram, que adotaram uma criança, que geraram numa barriga de aluguel, sei lá, que geraram lá nas vias normais, seja lá como essa criança veio ao mundo. O que importa não é a criação que cada um desses pais tiveram. O que importa é vocês dois saberem que agora vocês estão juntos numa nova família. Se esse marido e essa mulher, ou se essa mulher e essa mulher, ou esse marido e esse marido, né, esses dois homens, essas duas mulheres, ou esse casal aí, ficarem com os conceitos de seus genitores ou de seus cuidadores, essa família nunca vai se criar, essa família nunca vai se unir. É mais ou menos assim, lá em casa de domingo macarronada. Pois é, na minha casa era feijoada. Então o que a gente vai fazer hoje? Macarrão ou feijoada?
Cara, faz pastel! Faz o que você quer comer no domingo. Você entende o que eu tô falando? O que a gente precisa se libertar é dessa fidelidade parental. É isso que fode a nossa vida. Eles foram o que eles foram. Eles nos criaram do jeito que eles nos criaram. Quem a gente é hoje, se a gente não se autorresponsabiliza, a gente continua filho pro resto da existência. Você nunca vai ser marido, você nunca vai ser esposa, vocês nunca vão ser pais. Eu não vou, né? Mas tudo bem. Não vai ser. Porque você vai estar sendo uma repetição de um conceito de uma avó, de uma tataravó que nem tá mais aqui. Criando uma criança no ano de 2021, gente. Ou sendo chefe, como seu pai foi chefe de departamento em 1930. Não rola, não rola. A gente precisa entender isso para estar mais apto a ser chefe, a ser esposa, a ser mãe, a ser mulher, a ser pai. Porque senão a gente sempre vai ser uma sombra daqueles que nos criaram. E quando a Ellen fala aqui, e se a pessoa não teve pais, ela já traz dentro dela um rancor, uma mágoa, uma tristeza, que ela vai precisar resolver isso. Por isso que eu falei, tem que fazer terapia, né? Não é comigo, é com uma psicóloga, se quiser pode até me chamar que eu indico. Vai ter que fazer terapia para conseguir aplacar este buraco lá atrás, porque o buraco aqui da frente é mais embaixo. E quem tapa o buraco do hoje não é aquela criança, não são aqueles pais, é você, com 30, 40, 50, 60 anos. Só que o que você fica querendo fazer? Cara, tu fica querendo pegar aquela criança no colo, só que eu tenho uma coisa para te dizer, se você não tiver forte, não há quem consiga curar a criança ferida do passado. Por quê? Porque você hoje ainda se comporta como um bebê chorão. Ai, minha mãe, sabe? Não dá. Ah, minha mãe não foi legal comigo. Pois é, não foi. O que a gente vai fazer com isso? Vai pôr a mulher no paredão? Vai jogar a mulher no poço de piche? Não dá. Ah, meus pais se separaram. Que triste. É lamentável. Eu tenho os meus pais casados até hoje, mas eu sei qual é a barra, né? Nunca vivi na pele, mas eu acompanho muitas pessoas que os pais se separaram. É uma droga, mas pois é. Eram dois seres humanos, né? Que tinham vida amorosa e que mesmo tendo você ali naquele ciclo, eles estavam resolvendo a situação como adultos ali. Tudo bem, pode ter tido uns barracos, mas eles estavam resolvendo a situação adulta. Você hoje adulto não tem como você ainda carregar e responsabilizar quem você é hoje, aquele pai e aquela mãe. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer terapia, mas no dia de hoje, o que a Alessandra te indica? Respira, coloca isso numa caixa, diz, agora eu não tenho grana para fazer terapia, mas daqui a pouco eu faço, e no dia de hoje você se autorresponsabiliza, para de culpar eles, se autorresponsabiliza por quem você é hoje. Você não precisa ser um escroto porque você apanhou do teu pai, você não precisa ser um escroto. Você não precisa ser um chefe que faz o funcionário passar carão porque você foi, sei lá, zoado lá no teu orfanato. Não dá, gente. Porque senão a gente não evolui, a gente não reproduz. Aí você fala assim, Alessandra, pra você é fácil. Não, pra mim não é fácil. Vai lá em casa quando eu era criança. Vai lá pra ver Donioli. Quem era? Ela tá aqui. Ela era rígida pra caceta. Mas hoje eu, depois de ter feito terapia, depois de ter entendido que os meus pais eram apenas jovens iguaizinhos a mim quando eu tinha 35 e 37 anos, quando eles me tiveram, cheios de defeitos e de erros, cheios de angústias e cheios de medos e cheios de frustrações, e aí dá pra entender porque eles eram daquele jeito comigo. E não era ruim, hein, gente? Pelo amor de Deus, eles foram maravilhosos, mas dentro das competências, capacidades, habilidades e ferramentas que eles tinham, eles fizeram o que eles fizeram, e ok! Aí a pessoa pega e fala assim, eu não sei falar inglês, meus pais eram muito humildes e não pagaram inglês pra mim. Ah, então tá bom, então desde os 18 anos, quando você trabalha até agora com 50, você não conseguiu guardar um dinheiro pra fazer um inglês, é isso que a gente tá falando? Então a gente fica preso nos